Bem, vamos para a lição de número 4 com o título O Encontro de Ruth e Boaz. Muito importante essa lição para mostrar que o nosso Deus é Yahvé Jireh, Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele provê todas as coisas, porque nós vamos ver que quando Boaz se encontra com Ruth, está escrito na palavra do Senhor que caiu por sorte para que ela fosse colher espigas justamente no campo de Boaz. Ou seja, Deus está no controle de tudo. O texto áureo, que é o texto áureo também do livro de Ruth, diz assim: O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth, capítulo 2, versículo 12. Essa bênção foi rogada por Boaz sobre Ruth, porque ele, quando a conheceu, ele disse que alguém já havia contado a história para ele de que Noemi havia voltado, né? Havia retornado e com ela tinha vindo a sua nora, que estava cuidando muito bem dela, ou seja, ele havia recebido um bom testemunho daquela moça ainda viúva, né? Verdade prática, o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Ruth, capítulo 2, versículo 1 ao 4, também os versículos 11, 12 e 14. Nós vamos agora para a nossa introdução, para que nós possamos dar prosseguimento a essa aula muito interessante, para que nós possamos, mais uma vez, né, estar vendo o trabalhar de Deus sobre a vida do povo de Israel, também o trabalhar de Deus para que o Senhor Jesus Cristo viesse, né, da descendência de Davi, como que Deus proveu todas as coisas, inclusive que esta estrangeira entrasse na genealogia de Jesus, provando que Jesus é o Deus das nações. Introdução. Na lista anterior, o assunto central, na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, nora e sogra. Nesta, um novo personagem entra em cena, Boaz, o parente remidor. Então nós vamos ver agora, né? Como que é importante quando Deus da providência recompensa os que doam-se a bons relacionamentos. Nós vamos ver a recompensa que Ruth teve em tratar tão bem a sua sogra. E lembrando que a sua sogra não tinha nada a lhe oferecer. Ela estava viúva, com os 2 filhos mortos, mas Ruth creu neste Deus e foi de volta, né, para a terra desta mulher. Foi de volta para a terra da sua sogra Noemi. Parte primeira, Boaz, o remidor, um homem próspero. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além de seu poder econômico. Um grande produtor rural, Boaz tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores a seu serviço. Ele reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor, porque o remidor também ele teria que ter condições, né, para que pudesse fazer este papel de remidor, porque o remidor teria que comprar de volta as terras do falecido para restituir a sua família. No item 2, Goel e Levir, a expressão que diz assim, ó, da geração de Elimeleque, não nos permite saber o grau de parentesco de Boaz com o marido de Noemi, mas segundo a tradição rabínica, era sobrinho, então provavelmente Boaz era sobrinho de Elimeleque. Então, como parente próximo, ele poderia ser o quê? O Goel poderia ser o resgatador, o remidor, ainda que quando Ruth faz a ele, né, esta menção, ele prontamente se prontifica, mas ele lembra-se que tem um parente mais próximo, e quando esse parente mais próximo, ele vai a ele e diz que teria que comprar toda a terra de volta do falecido para restituir a família. Aquele homem, então, não quis se envolver neste negócio e deixou que Boaz fosse o remidor, ou seja, Deus já estava no controle de tudo. Então, ele seria o que? O resgatador da terra do falecido que havia vendido. Então, isso estava já previsto na lei de Moisés. Deus já tinha enviado esta lei desde o Pentateuco. Como também poderia cumprir o costume antigo do casamento. Então, também tinha esse costume antigo de que quando uma mulher ficava viúva e ela não tinha filhos homens, o seu cunhado então teria que casar-se com ela e aquele filho que nascesse, aquele filho, ele seria considerado filho, descendência do morto, para que aquela pessoa que morreu suscitasse então descendência daquela pessoa. Essas eram as regras da lei. Eram 2 prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A do resgatador, que previa quando um israelita ficasse pobre, né, ou precisasse vender suas terras, o parente próximo tinha o dever de comprá-las e restituir aquele homem aquela terra. E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro e um parente tinha
tinha o dever também de resgatá-lo. Tudo isso estava previsto. Já a lei do levirato, ou seja, levirado, tem essas duas expressões, viu? Então nessa lei previa, como eu já acabei de falar, de mencionar, previa que se o homem morresse sem que sua mulher tivesse um filho homem, o seu cunhado teria que casar, o cunhado desta mulher, que é o irmão do falecido, teria que casar com ela e suscitar descendência, então, para aquela pessoa que havia morrido. Então, essa era a lei de Moisés. Tanto essa lei estava, assim, vamos dizer assim, essa lei estava viva na mente daquelas pessoas que, quando Jesus estava ali pregando, alguns que não criam na ressurreição dos mortos fizeram que em São Mateus capítulo 22, né? Em São Mateus capítulo 22, fizeram uma pergunta para Jesus, que pergunta capciosa, uma pergunta maliciosa. Então disse: mestre, Moisés disse que se alguém morrer não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência ao seu irmão. Aí eles vão contar uma história que o homem casou-se com a mulher, não teve filhos e morreu. O seu irmão casou também com aquela mulher e não teve filho, aquele irmão morreu. E eles contaram que isso aconteceu por 7 vezes. Aí diz assim: por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram, todos casaram-se com ela? Quem será o marido dela? Então era uma pergunta capciosa. E Jesus então os repreende e diz assim: olha, vocês não conhecem as escrituras, vocês não lestes que na ressurreição não se casa nem se dá em casamento, mas serão semelhantes aos anjos? Então no nosso corpo glorioso, que nós vamos viver no novo céu e nova terra, não se casa nem se dá em casamento, seremos semelhantes aos anjos. Então é isso que Jesus Cristo ensinou. Então tem a ver com esta lei, a qual estava ali, que Boaz também foi indagado para que essa lei se cumprisse com ele se casando com Ruth. Tudo indica que esta prática foi ampliada. Então esta prática do casamento, ela também foi ampliada como era previsto. Essa prática então era prevista também para que o tio, para que o sobrinho, então, ou um primo, então diz assim, ó: depois que houver vendido, haverá resgate para ele. Um dos seus irmãos o resgatará. Ou seu tio, então olha só como é que é ampliado aqui. Seria o irmão, sim, ou seu tio, ou filho do seu tio, que é seu primo, o resgatará, ou um dos seus parentes. Então ampliou. Da sua família o resgatará, ou se a sua mão alcançar riqueza, ele mesmo pagará o seu resgate. Então nós vamos ver aqui, está bem claro que Boaz, sendo um parente, ele teria então a obrigação ou o direito, né? No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado. Então quando ele é indagado, ele diz, né? Olha, tem um remidor mais chegado, vou a ele hoje para consultá-lo. Foi o que Boaz fez. E aquele homem, né, quando Boaz o consulta, aquele homem não vê dificuldade em casar com Ruth, sendo que ela era uma pessoa ainda jovem, bonita. Mas só que aí Boaz diz: olha, você tem que comprar toda a terra de volta do falecido para restituir. Aquele homem pensou bem, falou assim: eu não vou mexer no meu dinheiro, não. Então ele deixa que Boaz cumpra este papel. Por quê? Porque isso é a providência de Deus. Deus está cuidando de todas as coisas. Então diz assim, ó, Ruth capítulo 3, versículo 12: porém agora é muito verdade que sou o remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado que eu. Então ele vai conversar com este homem, e este homem então ele é persuadido, através dessa conversa com Boaz, a deixar que Boaz mesmo seja o remidor, o resgatador de Ruth e da sua família ali, Noemi. No item 3, temor e respeito. A saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus. A invocação a Jeová e a ver, né? O Senhor seja convosco, dirigido a todos os seus segadores, seus trabalhadores, indica também o respeito aos que com ele trabalhavam. Os empregados lhe retribuem essa saudação e também o abençoa, dizendo: o Senhor te abençoe. Então nós vamos ver, e a Bíblia Sagrada nos orienta que patrões e empregados tenham convivência sadia, harmoniosa e bíblica. Diz assim, ó, quando ele chega lá: e eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco, e disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Então a palavra do Senhor também nos orienta como deve ser o tratamento entre patrões e empregados. Patrões e empregados devem se tratar com muita consideração, reconhecendo a posição e o papel de cada um, né? Então isso aí é orientado pela palavra do Senhor, dizendo assim, ó: vós, servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo só de aparência, ou seja, só na frente dele, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Me fez lembrar de um
do episódio que um médico disse que quando estava no começo da sua carreira e foi atender uma senhora e ele percebeu que havia algo muito grave com ela, já encaminhou para cirurgia sem exame nenhum, então ela teve que fazer uma cirurgia muito rápida e ele disse depois, quando foi visitá-la no hospital, ele disse assim também, olha, era um hospital do SUS, mas muito limpinho, um atendimento muito bom. Quando ele foi visitar aquela mulher que havia, que ele havia, vamos dizer assim, né, livrado ela da morte, quando chega lá, ele vê que aquela mulher só reclamou das coisas, reclamou de tudo, da comida, do atendimento, e a partir daquele momento ele entendeu a passagem bíblica e ele entendeu o seguinte: nós devemos fazer para Deus de todo o coração, não esperando nada dos homens, porque os homens muitas vezes são ingratos. Parte 2: o carinho de Boaz para com Ruth. No item 1, a pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respingavam, né? Entre ele, porque eu costumo de falar esse termo, né? Respinga. O que é? Colher as espigas que vão ficando para trás. Os pobres então faziam isso, estava previsto também em lei, na lei de Moisés. Informado que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa, chamando-a de filha. Deu liberdade para continuar catando espigas na sua plantação. Ele assegurou que seria tratada com devido respeito. Então ele diz assim lá em Ruth capítulo 2, versículo 9. E ele diz para ela assim, ó: e os teus olhos estarão atentos no campo, que se cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos meus moços que não te toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe dos que o moço tirar. Então ele diz o seguinte: eu dei ordem para que ninguém te toque, para que ninguém te incomode. E isso tem a ver o quê? Com assédio moral e sexual. Nós temos que entender que o assédio moral e sexual, isto é um pecado gravíssimo e não deve ser cometido nem em ambiente de trabalho, nem fora do ambiente de trabalho. Temos que ter este cuidado e nós sabemos que isso muitas vezes acontece até mesmo no meio religioso, mas só que Deus está vendo todas as coisas, e se alguém sofre de qualquer perturbação dessa ordem, deve ser denunciado, não importa se no trabalho, se um local religioso. Então nós temos que tomar este grande cuidado de orar a Deus e vigiar para que as mulheres sejam bem cuidadas e bem tratadas. E este homem, Boaz, ele era um cavalheiro, ele era muito bem educado, né? E ele tinha um viver santo. Nós vamos ver então que ele, do jeito que ele falou, né? Do jeito que ele se pronunciou para aquela jovem, para aquela moça, né? Uma jovem viúva. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos, de modo que também educado, de modo gentil. Nós vamos ver Jesus quando ele conversou ali com a mulher samaritana. Nós vamos ver também aqui em Marcos qual é a acusação que eles fazem de Jesus. Veja bem, diz assim: e aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos que tinham o seguido. Os escribas e fariseus, vindo comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: porque come e bebe ele com publicanos e pecadores? Ou seja, eles não queriam que Jesus estivesse conversando com publicanos e pecadores. E eles imaginavam que, então, os fariseus imaginavam que eles eram uma classe muito santa, muito seleta, e Jesus disse o seguinte: e tendo Jesus ouvidos, disse a eles assim, ó: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Quando ele diz que vim chamar os justos, é porque eles estavam se julgando muito justos, porque não há justo, a não ser que aquele que se entrega a Jesus, nós somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pelo seu sacrifício. No item 2, Deus estava agindo. Deus já estava agindo sobre a vida daquela jovem viúva, né? A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio, né, de como seria tratada. Por quê? Porque o povo de Israel, culturalmente, eles têm essa mania, né? Eles são o povo de Deus e os demais povos são gentios. Então ela tinha esse receio, e ela também era muito educada e também com muita discrição. Ela vai neste campo que caiu por sorte para ela, né? Mas já era Deus trabalhando. Diz assim, ó: disseram-lhe, disse-me ela, porque Boaz perguntou, né, aquele que estava ali como supervisor naquele campo, e essa jovem? Ele falou: é a jovem viúva, né, na hora de Noemi. E ele contou a história. Disse-me ela: deixe-me colher espigas e juntá-las entre as gavelas, ou seja,
Quando fala que gavelas, entre os feixes de espigas, né? Entre aqueles que estão colhendo e colocando seus feixes, cada um lado a lado ali, aqueles molhos, disse assim: deixa que eu vá e juntá-las aquelas que caem. E disse assim: assim ele veio, assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, e não a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então também quis dizer o seguinte: olha, ela é trabalhadora, ela é muito educada, ela tem discrição. Então aquilo também já impressionou Boaz, que foi o quê? O bom testemunho e o comportamento daquela jovem. Impressionado com o gesto de Boaz, inclinou-se ao chão, porque Boaz traz a ela essa saudação, né? Ele abençoa, ela inclina ao chão e agradece a Boaz. Diz assim, ó: então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou em terra e disse: porque achei graça em teus olhos para que faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Então ela falou, né? Você está me abençoando, está dizendo que eu posso ficar aqui, trabalhar, vou ser bem cuidada, mas eu quero te agradecer, porque eu sou uma estrangeira. E é onde ele diz a ela, e é onde ele diz a ela que ele soube do seu bom testemunho. Diz assim, ó: respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Então o testemunho dela falou mais forte. Quando o crente anda de acordo com a palavra do Senhor, o seu testemunho lhe acompanha, o seu testemunho deve falar mais forte. No item 3, sensível e espiritual, Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro que essa declaração que ele faz a Ruth, né, que é também o nosso textual, onde ele abençoa ela dizendo: o Senhor te galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. Então ele roga uma bênção toda especial sobre aquela mulher. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual e ele reconhecia que o Deus de Hebreus não estava limitado às fronteiras de Israel. Isso também é muito importante, porque a mente dele não sabia que Deus é para alcançar todas as nações, e como servo de Yahvé, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Então ele estava sendo usado para abençoar aquela mulher. Diz assim, Ruth 2:13, disse ela: achei graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Ou seja, eu não sou israelita, eu não sou nenhuma das suas criadas, eu estou abaixo disso porque eu sou estrangeira, e o Senhor me abençoou, me deu uma palavra de conforto, e ela se sentiu confortada. Quantas vezes há pessoas ao nosso redor precisando de uma palavra reconfortante, né? Uma palavra de Deus aos seus corações, e muitas vezes nós ficamos ali reclusos em nosso canto e não abrimos a nossa boca. Abra a tua boca e abençoe aqueles que estão ao seu redor, como fez Boaz abençoando aquela mulher. Parte 3 e última, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. No item 1, a lei da semeadura. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por ele. Muitas vezes até os crentes é levado a pensar nisso. Quando acontece alguma tragédia, alguma coisa muito ruim: ah não, Deus não estava cuidando, porque o fulano morreu, o ciclano aconteceu isso, aconteceu aquilo, acho que Deus não olha para nós, Deus fez o mundo aqui, depois foi se assentar no seu trono e deixou tudo da maneira para que cada um se vire. Não é dessa forma, mas a Bíblia diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganador, doutrinas de demônios. Isso são doutrinas de demônio, de que Deus não está agindo sobre essa terra. Deus está agindo, Deus está guardando, e nada sai das mãos do nosso Deus. Essa visão dualista em nada conduz às escrituras e com a realidade dos que não condiz com as escrituras, a realidade dos que confiam no Senhor, na sua providência. Então Ruth decidiu servir o Deus de Israel. Qual o Deus que ela largou? Ela largou o Deus Quemós, o Deus Quemós dos Moabitas, cuja adoração incluía até sacrifício de criança. Então ela larga esse Deus Quemós de lado. Diz lá em Números 21 e 29, ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemós. Quer dizer, o Deus deles era Quemós, entregou os seus filhos que iam fugindo e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Então o Deus deles era Quemós. Então esse Quemós, o Deus falso, ele sempre requer algo, né, que
algo como um sacrifício de criança, algo como que vai deixar a pessoa ali perturbada. Então alguém está dizendo assim, eu estou numa religião, mas eu fico ali com a minha mente perturbada, eu fico ali com a minha mente pesarosa. Então que religião é essa? A verdadeira religião é servir a Deus, é ajudar os pobres, as viúvas, é temer a Deus. Essa é a verdadeira religião. Então, religião, a palavra religião significa religar a Deus. Na verdade, existe só uma religião pura e verdadeira que é servir a Deus. O restante são placas de igreja e nós temos que tomar cuidado porque igreja não salva, mas a igreja pode conduzir à perdição se ela for uma seita e estiver ensinando de forma errada e não respeitar as escrituras. Então, se você congrega numa igreja onde tem um livro, que aquele livro, alguém diz assim, a Bíblia é boa, mas este livro está em pé de igualdade com a Bíblia, é seita. Se você congrega numa igreja onde alguém diz assim, a palavra do apóstolo, do pastor, do sacerdote, seja lá o nome que for, a palavra dele vale mais do que a Bíblia. Então é seita, é a Bíblia que manda e nós temos que ser conduzidos pela palavra do Senhor, pela Bíblia Sagrada. Agora Ruth, né, ela começa a viver experimentar uma visão do que? A visão do Deus invisível, do Yahvé Jireh, Jeová Jireh, o Deus que provê. Então agora ela vai perceber o quê? Que ela seguiu a sua sogra, que não tinha nada a lhe oferecer, tinha perdido o marido, perdido 2 filhos, agora ela vai abraçar o Deus da sua sogra e quantas bênçãos ela vai receber? E começa recebendo por Boaz ali, porque quando ela está no campo, cegando ali, o Boaz achou graça, né, nos olhos dela, achou ela... gostou daquela moça, gostou dela também ser trabalhadora, ajudar a sua sogra e pediu para que deixasse cair mais espigas e ela estava levando muita comida para sua casa. E a Bíblia diz assim, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia abundância, abundância também se fará. E a Bíblia também diz em Gálatas 6:7 que o homem plantar escolherá. E o que foi que esta mulher plantou? Esta mulher, ela plantou o quê? Ela plantou uma fé no Deus vivo, não em pessoas, mas no Deus vivo. Porque Noemi nada tinha a oferecer, mas ela sabia que o Deus de Noemi era poderoso. No item 2 aqui, os acasos de Deus. O primeiro sinal de ação de Deus foi a escolha aparente, né, aleatória que Ruth fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz. Então ele está dizendo assim, ó, por sorte caiu esse campo. Ou seja, quando eles estavam todo mundo lá para apanhar, não vai naquele campo, não vai naquele outro, alguém disse assim, ó, por sorte, não fosse, olha, você vai ter que ficar naquele lugar. Então muitas vezes alguém te conduz a algum lugar, em alguma circunstância da vida, você diz assim, mas não era o que eu queria, fique em paz, dali Deus tem algo grande para fazer sobre a sua vida. Para ela era apenas uma casualidade, quando na verdade era um inequívoco ato da providência divina. Deus tem controle sobre todas as coisas. Romanos 8:28 deixa bem claro, a Bíblia diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, ou seja, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Se está acontecendo algo difícil agora, fique em paz. Deus tem poder para reverter todas as situações. Quando Ruth retornou do seu trabalho para casa, quando ela retorna do seu trabalho para casa e vem, né, com aquele monte de coisa, então Noemi olhou aquilo e quando ela conta a história que Boaz chegou e a elogiou, Noemi agora faz o quê? Renasce a esperança de Noemi. Noemi, quando chega naquela cidade, alguém diz, Noemi, ela fala, não, me chama de Mara, tô amargurada, perdi marido, perdi os 2 filhos, só essa nora que veio comigo, mas eu disse para ela ficar, mas ela insistiu em vir comigo, gosta mais de mim, ama o nosso Deus, e ela entrou amargurada na cidade, e agora tem o quê? Agora brotou esperança no coração daquela pobre viúva. Deus seja louvado, e que a esperança seja brotada no coração de cada um de nós, nunca falte esperança sobre a sua vida. No item 3, o resultado da colheita. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato, outros levam tempo para aparecer. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. A colheita garantia sua sobrevivência da sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação. Entre março e abril colheu cevada e entre abril e junho colheu trigo. E sempre chegando, né, com abundância e aquilo guardando também, né, porque o crente é assim. O crente não pode apenas ganhar, ele tem que guardar, tem que ter precaução. Concluído o trabalho, ficou com a sua sogra, diz a Bíblia. Então, concluído o trabalho, ela ficou com a sua sogra. Assim, juntou-se com as moças de Boaz para colher até que a cega das cevadas dos trigos se acabou e ficou com a sua sogra, porque foi após a colheita que Noemi tem a ideia de que ela vai
aos pés de Boaz, né? E peça para Boaz ser o resgatador dela. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Então, Eclesiastes capítulo 3 deixa bem claro: tem um tempo determinado para todas as coisas. Nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Creia. Isaías 64:4, porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Então, creia que Deus, ele está sempre no controle de todas as vidas e no controle da humanidade, no controle da história da humanidade. Conclusão: a atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sua sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que também iria incluir Ruth na genealogia do Redentor. Então agora Ruth passa a fazer parte da genealogia do nosso Cristo, ou seja, na genealogia de Cristo há uma estrangeira, porque Cristo é o Deus de todas as nações. Aleluia! É o Salvador de todos os povos. Em Deus não há separação de povos. Em Deus todos nós somos um só em Deus. Amém? Vamos para nossas perguntas. Quem era Boaz? Um homem valente e poderoso, geração de Elimeleque, provavelmente seu sobrinho, um grande produtor rural. Boaz tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores a seu serviço. Pergunta 2. Qual o significado de Goel e Levi? Goel é resgatador, remidor, né? Remidor da terra que o falecido havia vendido. E Levi é o irmão do cunhado. Nós acabamos de explicar aqui, agora há pouco mesmo, falando sobre o levirato ou levirado, que é o homem que teria que casar com a sua cunhada se ela não tivesse um filho homem com o seu irmão que faleceu. E aquele filho homem que nasce, ele então dá descendência ao morto. Pergunta 3. Qual o versículo-chave do livro de Ruth? O versículo-chave está no capítulo 2, versículo 11. Aonde Boaz abençoa Ruth, dizendo: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste te abrigar. Pergunta 4. O que motivou Boaz a tratar Ruth com tanta generosidade? Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual e reconhecia que o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, não estava limitado às fronteiras de Israel, e ouviu o testemunho dela, como ela cuidou da sua sogra. Pergunta 5. Qual a reação de Noemi quando Ruth lhe informou sobre Boaz? Quando Ruth retornou e informou sobre Boaz, renasce a esperança no coração daquela mulher que diz assim: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos nem para com os mortos. Este homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Então ela se alegra e vê que Deus já está trabalhando, e então você também perceba o trabalhar de Deus e se alegre também. Amém? Até a próxima aula. Deus abençoe você.